Olá, boa noite. Estamos aqui aguardando a doutora Rayana Maia entrar. Boa noite para todos. Ana Cláudia, Simone, Felipe, Michele. Oi, boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui com você. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade de sempre em só um minutinho aqui, tive um probleminha. Tá, arruma aí. Olá, gente! Boa noite! Dando prosseguimento à nossa programação científica de educação continuada à distância da Sociedade Paraibana de Pediatria, em que sempre estamos contemplando temas atualizados, baseados nas mais robustas evidências científicas, e o de hoje não seria diferente. Eu sou Socorro Martins, pediatra, sou presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. E hoje nós teremos a nossa live contemplando o tema que, inclusive, é alusivo ao dia, né? Porque o último dia de fevereiro é o dia das doenças raras. E que aqui no Brasil começamos já a trabalhar esse dia, divulgar desde 2008, né, Rayana? E a nossa convidada de honra hoje é a doutora Rayana Maia. Ela é atualmente a presidente do nosso Departamento Científico de Genética da Sociedade Paraibana de Pediatria. E para quem não conhece Rayana, eu vou resumir o currículo dela. Gente, é um resumozinho. Então, além de ser a nossa presidente, ela também é médica geneticista, com residência e mestrado pela USP. Ela é médica geneticista do Hospital Alcides Carneiro de Campina Grande. Ela é docente do curso de medicina da UFCG e também médica geneticista do grupo Oncoclínica. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica. Isso aqui foi só um pequeno resumo, certo? Então, e por que esse convite hoje para a doutora Rayana? Nós sabemos que 70% das doenças raras se iniciam na infância, né, Rayana? Então, a responsabilidade do pediatra de identificar, reconhecer os sinais e sintomas para que se possa dar um diagnóstico o mais precoce possível, inclusive, né, Rayana, vencendo aquela duas palavrinhas tão conhecidas, a odisseia diagnóstica para doenças raras. Então, se faz necessário que o pediatra esteja atualizado para saber conduzir da melhor maneira possível e ajudar também, né, que essas crianças a serem diagnosticadas terem um acompanhamento também junto com o geneticista, que a gente sabe que o especialista mais habilitado para trabalhar e acompanhar essas crianças é o geneticista, né? Mas o pediatra também precisa estar ali. E naqueles tratamentos tão necessários, né? Muitas vezes, suporte, né? A Rayana vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Algumas vezes, tratamentos especializados e até aqueles conhecidos medicamentos órfãos, que as pessoas ficam, o que é medicamentos órfãos, né, Rayana? Rayana, depois tu fala um pouquinho aqui para o pessoal. Então, esses tratamentos, seja de suporte, seja especializado, medicamentoso, dietético, eles vão ter um
impacto muito importante na qualidade de vida dessas pessoas, dessas crianças, na sobrevida, né? Então, é muito importante que tudo seja feito o mais precocemente possível. Rayane, por gentileza, a palavra é sua. Eu estou emocionada de tê-la no dia de hoje. Gente, olha, Rayane já deu entrevista hoje para televisão, para rádio. Ela hoje foi global, ela já fez live. Mesmo assim, ela deixou esse precioso tempo dela para estar aqui conosco. E eu passo a palavra para você, Rayane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Socorro. Obrigada pela apresentação, pela introdução. Mas eu acho que realmente hoje é um dia que eu faço das tripas coração, me desdobro, porque é um dia que merece, né? Os pacientes com doenças raras, eles merecem esse nosso esforço. E eu acho que estou junto com eles para trazer essa visibilidade, que é o objetivo desse dia, né? Dia 28 de fevereiro, ele tem essa intenção, né? Que a gente apoie e a gente se conscientize da presença dos raros entre nós. Por mais que a gente use muito a palavra raro, né? Que é uma definição que vai ser usada para aquelas condições que afetam até 65 num conjunto de 100 mil indivíduos, ainda assim, quando a gente coloca na balança, no Brasil são 13 milhões de pessoas e no mundo são quase 400 milhões. Então, realmente é muita gente, né, que precisa dessa assistência e que muitas vezes demora muito até conseguir o diagnóstico, que a gente vai comentar bastante aqui hoje. Demora muito a conseguir um tratamento específico quando ele existe, que é que você já introduziu das medicações órfãs. E quando a gente vai olhar do ponto de vista social, econômico, também sofre muito, porque são tratamentos caros, tem muito prejuízo no questão do trabalho, seja se é um paciente que já trabalha, no caso dos adultos, ou para os pais das crianças, que precisam muitas vezes sair do trabalho para se dedicar ao tratamento, né? E aí tem também a questão de acesso aos direitos e por aí vai. Então, realmente, a ideia é que a gente consiga convocar aqui não só os profissionais de saúde, os colegas médicos que estão aqui, né, como também a população em geral, para poder a gente olhar para esses pacientes. Né? Acho que quanto mais a gente apoia essas causas, mais a gente vai ter realmente um tratamento justo para cada um deles. Claro que são 8 mil doenças raras, né? A gente trata de formas diferentes, a gente diagnostica de forma diferente, mas se a gente não pensar no raro, a gente não vai conseguir identificá-lo. Perfeito. E assim, os tratamentos mais caros são das doenças raras, né? Isso aí é um impacto muito grande, né? Na assistência dessas crianças. Ô, Rayane, e assim, quando o pediatra deve pensar, suspeitar em doença rara para uma criança, diante de uma criança ou adolescente? Fala aqui para a gente. Falando de doenças raras, a gente vai pensar primeiro nas causas. A gente tem aqui 72 a 80% das causas de origem genética, né? E aí, nesse ponto, uma das coisas que a gente vai pensar primeiro é se tem história familiar. Então, pensando no pediatra, inclusive aquele que está antes de fazer a primeira assistência na sala de parto, né? Que é aqueles pacientes que vêm à consulta antes do nascimento com os pais, ver história familiar, né? Se já teve algum outro filho afetado, se tem história de um sobrinho ou de um tio com algum problema de saúde, porque isso já vai ligar nosso alerta para pensar, eita, será que essa criança não pode ter alguma coisa? Alguma alteração já no pré-natal. Então, se é alguma criança que já tem alguma malformação, até aquelas que parecem não ser nada demais. Vou até usar como exemplo um paciente que atendi hoje à tarde, que na ultrassom do pré-natal já tinha aumento dos ventrículos. Não progrediu, não era nada demais, mas quando a criança nasce, ela realmente tinha várias alterações. E hoje a gente tem um diagnóstico para ela, né? Eu já tive paciente que, por conta de uma alteração pequena no pré-natal, o pediatra encaminhou para investigar. A GO encaminhou para a investigação e quando nasceu, o pediatra já tinha o diagnóstico na mão porque foi feita essa investigação. Isso muda muito. Qual vai ser a conta do pediatra na sala de parto na hora de receber essa criança? Né? Será que a criança merece fazer um eco? Ele vai precisar de mais assistência? Será que eu já preciso me alinhar com a UTI? Porque pode ser que ele tenha alguma
uma alteração importante do ponto de vista neurológico. Então, ter essa suspeita, até o diagnóstico pré-natal é uma coisa super importante, né? E além disso, né, como é que foi a condição do parto? Será que já houve alguma complicação? A gente sabe que, às vezes, tem aquela questão do bebê nascer roxinho, mas ele já mexia pouco na barriga. Então, essa movimentação fetal, ela é super importante a gente avaliar também, porque traz indícios com relação ao desenvolvimento da criança depois, desempenho na hora do parto. E aí, pode falar. Pode terminar, depois eu falo. O outro ponto é exatamente na hora do parto, né? Então, qualquer criança que nasce com alguma malformação, maior ou menor, que a gente chama de dismorfias, sejam alterações físicas pequenas, só o mato do olho, da orelha, da boca, do gedis, das mãos, ou alguma alteração maior, uma cardiopatia, uma alteração renal, alteração do nervoso central, ela deve ser avaliada pelo médico geneticista, porque pode estar dentro realmente de uma síndrome malformativa. Raiane, e aqui a gente reforça, né, esse olhar, esse cuidado já na consulta pré-natal com o pediatra, que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria tem estimulado muito e que isso seja implantado até no SUS, né, no último trimestre de gestação. Então, é muito importante que nessa consulta pré-natal, na anamnese, como você bem falou aí, já seja identificado, né, uma questão familiar. Então, e é isso aí que você falou, aquela criancinha que não mexe muito e tal, isso aí também é muito importante. Quantas vezes, né, isso aí a gente encontra correlação com a miopatia, alguma doença neuromuscular, né, que já isso aí já é uma dica para o pediatra já ficar em alerta. Foi muito bom isso aí. Agora, sim, é bom entender porque as pessoas ainda fazem muita confusão, Rayane, com relação ao teste do pezinho. Eles acham que o teste do pezinho vai diagnosticar tudo, né? Até porque a gente está, desde o final de 2021, essa luta para entrar o teste do pezinho, contemplando 53 doenças, inclusive SCID, né? Mas ainda não é a realidade para a nossa região. E as pessoas precisam entender que o teste do pezinho, assim, a gente vai avaliar umas 6, 7 doenças metabólicas, avaliamos doenças infecciosas, mas ele não é um teste genético, né? O teste genético seria até o da bochechinha. Então, é importante que seja bem esclarecido e que mesmo a família queira fazer o teste genético da bochechinha, que eu acho que ele contempla mais de 300 e poucas doenças, né, Raiane? Se eu não estiver enganada, precisa fazer o teste do pezinho. E que as doenças raras, elas podem ser de natureza genéticas, metabólicas, infecciosas, autoimunes, mas eu acho que na pediatria a gente encontra mais as genéticas e metabólicas. Eu acho que é o grosso do nosso atendimento. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso aí, dentro do seu olhar como geneticista, do seu saber, da sua expertise, para que as pessoas saiam com isso aí bem esclarecido. Então, realmente, teste de pezinho, depois que a criança nasce, né, tem essa primeira assistência, é exatamente um outro momento que a gente vai ter de alerta para a doença genética. Eu falo do teste de pezinho básico primeiro, que é o que todo mundo aqui, os filhos fizeram, né, muita gente aqui fez, que ele já avalia condições genéticas. Então, fenilcetonúria, deficiências de biotinidase, fibrocísticas, já são conduídas de condições genéticas que são avaliadas. E a gente vai ter, se Deus quiser, em breve aí a ampliação. Mas continuam sendo testes metabólicos, exceto o de AME, né? Que AME vai ser teste genético, sim. Só que, primeiro, realmente, como você comentou, não avalia todas as doenças genéticas. Uma dúvida super comum é, por exemplo, meu filho nasceu com... fez teste de pezinho, mas tinha síndrome de Down. Por que é que não foi avaliado ali? Ou uma outra doença genética X. Porque ali a gente só vai conseguir identificar doenças genéticas que têm um tratamento específico, que conseguem ser avaliados pelo teste de pezinho. Não é toda doença que vai conseguir ser feita nas gotinhas de sangue, né? E que a gente tem um teste confiável, ou seja, que a gente consegue acreditar o que é que vem ali na triagem. Lembrar que o teste de pezinho é uma triagem, não é um diagnóstico. E aí sim, a gente realmente pode fazer de forma complementar, não substitutiva, a triagem molecular.
O nome teste da bochechinha, na verdade, é um nome comercial, né? De um laboratório, mas é uma triagem molecular que a gente tem em vários outros, que é essa triagem que a gente faz para as doenças genéticas de início na infância, que dependendo do laboratório tem 300, 350 doenças, e que a gente vai também pegar ali no período assintomático. Mas você fazer o teste da bochechinha, que chama assim porque a gente usa um cotonete aqui para coletar a amostra de saliva, não vai, em hipótese nenhuma, substituir o teste do pezinho. E lembrar outra coisa também, teste da bochechinha, se a criança já tem algum sintoma, não vai ser o exame ideal, porque apesar de ser um exame bem completo, ele não vai avaliar tudo 100%, não é um exame que vai ser para investigação, realmente para triagem. Então, a gente só vai avaliar, por exemplo, alterações que já são conhecidas. Se tiver uma mutação nova não descrita, não vai pegar. Então, a gente tem que ter bem esse cuidado. Eu acho que é um exame que tem se difundido muito, mas ainda tem trazido muitas dúvidas que ficam aí em aberto. E um outro ponto, não é um exame que a gente consegue fazer pelo SUS, não é todo mundo realmente que consegue custear, porque é um exame mais caro, mas se a família tem realmente condições de fazer essa triagem molecular também, além do teste pezinho ampliado, sempre melhor, porque a gente vai ter uma cobertura ainda maior dessa triagem, né? E fazer também um diagnóstico precoce dessas condições e conseguir tratar. Tanto no teste da bochechinha como no teste do pezinho são condições tratáveis. E a gente sabe que quanto antes a gente começa o tratamento, melhor vai ser a evolução do paciente, né? Ô, Rayane, então, o teste da bochechinha, qual é o melhor período para que a criança realize o exame? Quantos dias? Diferente do teste de pezinho, que a gente vai coletar ali entre o quinto e o sétimo dia de vida, e que eu tenho um limite, em geral, a gente não vai repetir coletar teste do pezinho depois de 30 dias, por exemplo. O teste da bochechinha pode ser feito ao longo do primeiro ano de vida, tá, gente? Então, a gente pode coletar aí preferencialmente no primeiro ano de vida. Por quê? Porque, em geral, as condições que estão ali sendo avaliadas, depois de um ano de vida, ou eu já vou ter sintomas, ou às vezes até tarde para a gente começar algum tratamento, né? Então, prioritariamente ali no primeiro ano de vida. Pode coletar depois? A criança sintomática? Pode. Pode coletar com 2 anos, 3 anos? Pode. Mas aí sempre conversar com o pediatra, com o médico geneticista, para saber, a criança é assintomática, realmente, eu estou fazendo triagem ou eu estou investigando alguma coisa, tá? Até porque lembrar que a nossa genética não muda. Diferente do teste pezinho, que eu preciso que a criança mame para poder ter alguma alteração, um teste na bochechinha, um teste genético, não. Eu posso fazer realmente, independente da dieta, independente de qualquer coisa. Ó, de jejum. E o teste do pezinho, como a gente voltando para ele, então, os exames que as doenças que nós detectamos, a maioria metabólicas, quando é o master, né, tem as infecciosas, e você disse que tem, só para o pessoal fixar bem, tem apenas um genético, que é a fenilcetonúria. A gente Não, poderia considerar também genético não, hipertabólico. não. No teste que vai começar nesse ampliado, nesse projeto de lei, que tem 5 etapas de implantação, quando foi implementado o teste para atrofia muscular espinhal, para AME, vai ser um teste genético. Por enquanto, o teste que a gente tem, todos são testes metabólicos, são dosagens. Avalia várias doenças genéticas, fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, doenças falciformes, hiperplasia adrenal e fibrose cística, mas não é um teste genético, são dosagens. E por isso que a gente precisa confirmar. Existem muitos, chega toda semana no consultório, pacientes que têm algum falso positivo. Eu sei que realmente dá um desespero quando a gente tiver alguma alteração no teste do pezinho, mas a gente tem que lembrar que isso pode acontecer. Eu posso ter esses falsos positivos. O que eu não posso acontecer é paciente passar sem ser pego um teste de pezinho. É melhor que a gente repita o exame, ele venha normal depois, ou que a gente confirme com mais tratamento logo, do que o teste deixar de pegar, né? Mas porque são dosagens. E tem várias coisas que influenciam nessa dosagem. E aí a gente vai avaliar caso a caso, às vezes é porque é prematuro, às vezes é porque teve problema na amostra para chegar no laboratório, mas sempre a gente precisa repetir porque é uma triagem, tá? No nosso dia a dia, Rayana, a gente tem muita alteração da G6PD. A gente sabe que ela é muito sensível à temperatura, né? Questões de transporte, armazenamento, podem estar diretamente assim, relacionadas a esses resultados.
Como é que a gente pode fazer? Qual a orientação para não vir tanto teste, tanta GCSPD falso positiva, na realidade baixa, né? Ela vem sempre abaixo. E as famílias ficam desesperadas. E sempre quando a gente repete, a grande maioria, graças a Deus, tem esse lado positivo, está normal. Mas tem aquela questão, não, mas deu normal, tem que fazer um teste genético da G6PD. Se deu alterado, olha, isso cria uma insegurança na família, né? Fala aqui pra gente, você, como geneticista, qual a sua orientação e como você vê esses falsos positivos de alteração de G6PD baixa? O falso positivo de GSPD acontece também muito com a bioafinidase, é bem comum. Biotinidase também. A gente está avaliando uma enzima, certo? A enzima é produzida dentro da célula e ela vai ter níveis que vão cair à medida que a célula morre. Que é o que acontece no tempo de transporte da coleta lá do teste até chegar no laboratório. A maioria desses testes não é realizado aqui na Paraíba, por exemplo. Então, vai precisar, às vezes, esperar entrar no avião para chegar em outro lugar, não vai ser realizado. Ele vai precisar chegar até um laboratório. As células, elas ficam expostas ali a variações de temperatura. Então, esse é o primeiro fator, uma questão técnica, certo? E aí, eu posso ter essa diminuição e gerar um falso positivo. Esse é o primeiro ponto. E aí, a gente repetindo, né, ou muda do laboratório, ou repete numa situação em que a coleta vai mais rápido para o laboratório, a gente já consegue identificar isso. E o outro ponto super importante, especialmente no GCSPD, é que a enzima é produzida pelo fígado. E o fígado das crianças ele é imaturo. Então, quando a gente coleta ali nos primeiros dias de vida, pode acontecer de não ter uma quantidade suficiente ainda. A gente se repete algumas semanas depois, essa produção ela já aumenta e vem normal. Entendam que se eu tenho uma criança que tem uma alteração genética, não tem como vir normal depois. Então, eu não preciso fazer um teste genético para justificar uma coisa que já está normal, certo? Quando que a gente vai indicar um teste genético? Quando a gente tem dosagens duvidosas, em que a criança tem sintoma e não consegue confirmar pelo teste, aí realmente faz sentido. Mas se eu venho um teste alterado, baixo, depois está normal, se a criança tivesse uma alteração genética, ela não conseguiria normalizar essa dosagem, certo? Então, acho que é um ponto que ajuda a esclarecer quando que a gente vai precisar solicitar ou não. Se veio alterado, depois normalizou, tá normal. Realmente a gente não consegue confirmar, a criança não tem nada. Se a gente não tem sintoma. E se tivesse sintoma, talvez a gente vai pensar ali em outras causas realmente. Agora, se vem um teste alterado, continua alterado, eu não preciso, necessariamente, de um teste genético para dar aquele diagnóstico. Tá baixo? Então, a gente já vai fazer as primeiras medidas, que no caso de CSPD, vão ser as mais simples possíveis, porque eu não vou precisar tratar. Na verdade, prevenir com algumas medicações, né? Inclusive, tem lista atualizada lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, com as medicações que a gente vai evitar nesses pacientes, tá? E é basicamente isso, em relação a esses testes. Ok. Outra dúvida também é com relação aos prematurinhos, né? A gente sabe que nesse período, muitos, principalmente os prematuros extremos, moderados, eles estão naquela instabilidade clínica, metabólica, mas muitas vezes colhemos o teste do pezinho. Você recomenda que esse teste seja repetido de rotina ou só se ele vier alterado? Então, depende muito do que é que vem alterar. Se a gente vai olhar cada um dos testes que são contemplados no teste do pezinho, inclusive eu sempre recomendo para os colegas pediatras que estão aqui, tem um manual do Ministério da Saúde para o teste do pezinho. Eu sempre recomendo que a gente olhe quais que são os fatores que podem interferir para um falso positivo e para um falso negativo. Então, por exemplo, fibrose cística. Fibrose cística eu posso ter, a gente vai avaliar ali a tripsina imunorreativa, né? Essa tripsina imunorreativa, depois do 30º dia de vida, ela cai. Então, não é um teste bom para a gente repetir depois de 30 dias de vida. Então, depende muito do que é que a gente vai encontrar de alteração, com que idade foi coletado, que idade que a criança está agora, será que eu tenho alguma janela aí de possibilidades, pensar em diagnóstico diferencial. A mesma coisa acontece com hiperplasia congênita adrenal. Eu posso ter uma alteração nos prematuros e que depois eu preciso fazer um outro teste para repetir, porque realmente eu posso ter essa alteração
associada à prematuridade, né? Então, se é da prematuridade, eu vou repetir, inclusive, o mesmo teste. Mas, de novo, depende realmente de qual que é a dosagem ali que está alterada. Rayane, mas se a criança, por N razões, não foi possível colher o teste do pezinho do 5º ao 7º dia, se for colher com 15 dias, antes de 30 dias, o que é que a gente espera que possa acontecer? Realmente existe, eu estou perguntando aqui porque muita gente tem essa dúvida, tá? Então, realmente é uma exigência que seja feita nesse período ou se pode ter uma flexibilidade com relação a essa data do teste do pezinho? Tá. Eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês estejam de ouvidos bem abertos e atentos, certo? Por que que a gente coleta entre o 5º e 7º dia de vida? 7º dia, a criança já vai ter 1 semana de vida, né? Ali a gente está falando de uma janela de diagnóstico, uma janela de oportunidades, em que a criança está assintomática. Ou seja, a gente deu um cheirinho ali do metabolismo para ela, depois que ela nasceu, a gente deixou ela se alimentar, a gente está deixando ver como é que o metabolismo funciona, e eu vou ter tempo hábil de receber o resultado e começar a tratar antes que a criança tenha sintomas e sequelas. Eu posso coletar depois de 7 dias de vida? Até que posso. Mas eu também tenho que pensar que a criança já vai estar 7 dias sendo exposta a de repente a um leite que pode ser prejudicial para ela. Então, quanto mais eu adio, mais sequelas eu já posso ter, mais complicações eu já posso ter quando sair esse resultado. Então, por exemplo, fenilcetonúria. Fenilcetonúria, o tratamento é retirar o leite e usar um leite especial com menos proteína. Mesma coisa com o besteroto do boto, por exemplo. Então, se eu vou atrasar esse tratamento, porque eu vou atrasar o diagnóstico, eu já posso ter sequela, já posso ter sintoma, alguns casos até irreversíveis, dependendo de quando que esse tratamento ele é iniciado. Então, assim, não fez teste pezinho com 7 dias de vida, converse com o pediatra, coleta o exame. Depende da alteração, a gente pode repetir, vai investigar, mas não deixe de coletar. Só entenda que isso aqui é uma exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. A gente realmente tem que priorizar o teste pezinho para que a gente evite a oportunidade de deixar de tratar esses pacientes. Então, na medida do possível, a recomendação é 5 a 7 dias, né? Embora que a gente saiba que por alguma razão, condições clínicas, até uso de antibióticos, né? Possa alterar aquele teste do pezinho. Mas são tantas doenças que a gente, né? Então, que vale a pena ser coletado naquele período. E a gente vai caso a caso. A gente vai caso a caso. Então, assim, tá usando antibiótico, tá em condição. A gente pode simplesmente, claro, se for preciso adiar um pouquinho mais, o pediatra vai explicar, vai adiar por isso, isso e isso. Realmente, uma criança às vezes muito prematura, a gente pode esperar um pouquinho. Mas se puder coletar, né, dentro da situação ideal, a gente vai, porque sempre a gente vai estar correndo o risco de deixar de tratar esse paciente. Porque muitas vezes a gente, como pediatra, a criança já está sofrida, muito picadinha. Aí a gente diz, não, vamos terminar esses antibióticos e a gente colhe no 10º dia, 13º dia. Mas agora a gente vai ficar mais exigente com relação lembrar que um teste pezinho não é diferente de outros exames de sangue. É uma coleta que a gente faz no calcanhar, não é por acaso. É porque é uma região que é mais indolor, que tem mais vascularização, então é fácil a gente pegar aquele sangue, né? Então, por mais que todo mundo tenha pena de furar, mas, gente, é uma furada que pode salvar a vida do paciente, né? Pode trazer muito mais qualidade de vida. Eu vou usar um exemplo que eu uso muito quando eu falo teste do pezinho. Aqui a gente tem uma família aqui que a gente acompanha no HU, que tem, são 10 filhos, 4 filhos afetados com fenilcetonúria, que é uma doença tratável, identificada no teste pezinho. Foi a primeira que entrou no teste pezinho. E hoje em dia os pacientes eles têm um quadro parecido com paralisia cerebral grave. Não andam, não falam. 2 já faleceram com 12 e com 13 anos. E quando o laboratório me ligou para dizer que tinha visto essa tipo alteração, para ter noção, até o pessoal de lá, era do serviço em Porto Alegre, eles usaram esse caso para discussão clínica. Eu tive vontade de chorar na hora que recebi o resultado. Por quê? Não foi feito teste pezinho, as crianças que poderiam ser totalmente típicas
elas têm um quadro clínico super grave hoje, porque nunca foram tratadas. Né? Tiveram diagnóstico tardio com 13 anos de vida. Então, assim, pode parecer que é uma coisa simples, mas a maioria dá normal. Que bom que a maioria dá normal, né? São doenças raras, realmente, mas que quando diagnosticadas, a gente tem todo o potencial, né, pelo SUS, inclusive, de tratar esses pacientes e salvar a vida deles. E quais são as doenças do teste do pezinho, as doenças metabólicas, que o aleitamento materno está contraindicado? No teste pezinho básico, né? Aqui a gente vai falar de contraindicação com muito cuidado, porque a gente tem que avaliar caso a caso, né? Mas hoje no teste pezinho a gente vai ter a fenilcetonúria, que é onde a gente vai realmente precisar tirar o leite materno, colocar uma fórmula específica. Mas nos demais tratamentos eles são diferentes. Então, por exemplo, hipotireoidismo congênito é repor a levotiroxina, né? A gente vai fazer o hormônio da tireoide. Isso aqui dá deficiência intelectual grave, se a gente não trata isso logo. A gente tem a fibrose cística, que a gente tem risco de infecções de via aérea, a gente tem risco de desnutrição grave. A gente está com o paciente agora internado aqui no HU, que está fazendo tratamento depois de fez o diagnóstico. A gente tem a hiperplasia constitutiva adrenal, que a criança nasce totalmente normal ou com genitália ambígua, mas eu posso ter um menino que desidrata nas primeiras semanas de vida e morre em casa muitas vezes, sem diagnóstico, e é tratável. Eu tenho anemia falciforme, que é uma condição que causa uma anemia crônica, mas que tem muitas complicações e que a gente também precisa tratar e acompanhar desde cedo. O que está faltando na minha conta? Deficiência de biotinidase. É uma vitamina. Gente, é uma vitamina super baratinha que a gente trata. Inclusive, é uma das situações em que, para ter noção do quanto é importante fazer o teste de pezinho e sair o resultado logo. Se eu tenho uma suspeita, mesmo que seja um falso positivo, é um tratamento super barato que muda a vida do paciente. A gente vai começar. É uma das situações em que a gente começa antes de ter a confirmação. Porque muda. A criança vai evoluir com muito atraso, muita crise convulsiva, até surdez, se a gente deixa de tratar a deficiência de biotinidase. Então, assim, são condições raras, sim. Talvez seja que eu nem tenha visto ninguém com nenhuma dessas doenças, mas sim, quando a gente dá o diagnóstico, realmente muda a vida. Certo. E dessas, aqui não pode mesmo o aleitamento materno, é a fenilcetonúria. Isso. Agora, cuidado aqui, Socorro, para o pessoal entender que vai deixar de amamentar por conta desse risco. Pelo contrário, a gente coleta entre o 5º e 7º dia de vida exatamente porque eu preciso que a criança ela tenha contato com o leite materno para eu ver a alteração do teste pezinho. Então, não mamou, eu não vou identificar. Tá? Então, nada de deixar a criança de jejum, pelo amor de Deus. Não, tudo bem. É só assim, porque eles ficam perguntando, né? Tem aqueles leites caros, doutora. Tem Quais são as doenças, tem uma outra condição, que é a galactosemia. Galactosemia. É a que é causada pelos defeitos da beta-oxidação? Não. A galactosemia é um defeito na galactase. Então, tem defeito... enzima, certo. Isso. E aí eu não vou conseguir quebrar direitinho a galactose, certo? E aí, nesse caso, é uma das contraindicações formais para o aleitamento materno. Os leites especiais que a gente vê nas farmácias não são os leites que a gente faz para essas condições, tá, gente? Eles têm fórmulas hidrolisadas, mas não é o tipo de leite que a gente usa para esses pacientes. São leites muito especiais, muito mais caros do que a gente vê desses outros. Em geral, a gente precisa procurar uma farmácia de alto custo, né? Vai judicializar essas fórmulas, porque elas vão ser isentas daquele aminoácido, né? Ou daquele açúcar que a criança não pode consumir, certo? É diferente. Rayane, e quais são as doenças que são causadas pelos defeitos da beta-oxidação? Aí a gente tem um conjunto de doenças. A beta-oxidação são etapas do nosso metabolismo. E que também a gente vai ter o cuidado com o consumo de proteínas, que vai estar envolvido aí. Uma dica, inclusive, lembrei agora, deixa eu comentar. HELP pode ser uma complicação gestacional de crianças
que na barriga da mãe já tem defeito de beta-oxidação, então a mãe pode ter HELP, pode ser também uma dica para a gente investigar. E esse defeito de beta-oxidação tem alterações cardíacas envolvidas, pode ter quadro de arritmia, e também a gente vai precisar cuidar da dieta. Mas aí eu tenho uma família grande, são várias doenças para a gente citar. Mas assim, são grupos, quando a gente fala de erro no metabolismo, são grupos de doenças. Então eu tenho defeito de beta-oxidação, eu tenho defeito do ciclo da ureia, né? Que também a gente vai precisar mudar a alimentação, também vai precisar restringir proteína. Eu tenho defeitos do tipo da glicogenose, em que a minha preocupação já vai ser uma oferta mais contínua de glicose para esse paciente, que vai ter hipoglicemias, por exemplo, né? Esses são os erros natos das pequenas moléculas, que o teste pezinho vai pegar. Então, eu tenho os aminoácidos, que a gente vai avaliar o teste pezinho ampliado, que é super importante. Tá? Então, tem várias coisinhas aí que a gente consegue investigar quando a gente amplia. Obrigada, Rayane. Essa foi uma dúvida que foi enviada para a nossa caixinha. Essa diferença que a pessoa gostaria que você explicasse, né, das crianças que têm galactosemia e essas que têm defeito da beta-oxidação. E a pessoa, inclusive, queria saber se esse teste dos defeitos de beta-oxidação, eles estão só nesse teste, que são 53 doenças. A gente pode até ter uma indicação por alguma alteração de aminoácido, mas a gente vai olhar os ácidos orgânicos do paciente, a gente vai olhar as carnitinhas que realmente não está contemplado lá, tá? Certo. Ok. Falamos bastante, né, Jana, das doenças metabólicas, mas como você bem falou, 80% das causas das doenças raras são genéticas, né? E muitas vezes, Rayane, a gente vai pensar, suspeitar quando a criança já está maior. E uma das dicas que você falou é justamente esses antecedentes familiares, história familiar. E fora esse histórico familiar, que outras coisas também o pediatra deve ficar alerta? Essa criança não está mais no período neonatal, é um pré-escolar, por exemplo. E aí, como é que a gente... os sinais assim, de alerta para o pediatra? Eu acho que ali entre o pré-natal e o pré-escolar, a gente tem que estar atento. Eu vou fazer um geralzão aqui de sinais e sintomas, certo? Atraso de desenvolvimento. Atraso de desenvolvimento, sim, pode ser doença genética. Hoje a gente está pensando muito em autismo, mas tem várias condições genéticas que parecem autismo, mas que o atraso de desenvolvimento é um dos sintomas. Sinais de regressão neurológica. Então, qualquer sinal de regressão neurológica, a criança que está ali andou, de repente deixou de andar, a criança que falou e deixou de falar, toda a regressão, até mesmo no contexto do autismo, a gente vai pensar em condições genéticas, metabólicas ou não. Se eu tenho uma criança que tem defeitos visuais, que não vê direito, não escuta direito, tem várias condições genéticas que causam quadros de surdez pré-lingual, né? Aquela surdez que começa antes da criança falar, ou tem sinais de cegueira muito precoce. Por mais que seja uma coisa que parece muito específica, mas tudo que começa na infância, a gente vai pensar em condições genéticas, né, condições raras, porque vai estar na formação da criança, muitas vezes. Uma outra coisa que a gente viu muito ano passado, lá com o Thiago Leifert, né, que inclusive está fazendo live hoje, vai ficar salvo lá no YouTube da Cidade Brasileira de Pediatria, né, que é o retinoblastoma, por exemplo. Então, tumores na infância são raros, né? Então a gente falou ali do Thiago Leifert com retinoblastoma, mas tem vários tumores na infância que a gente vai pensar também em condições raras, não só porque são tumores raros por si só, mas também porque podem estar dentro de alguma condição genética de predisposição ao câncer, né? E a gente tem, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni. Do ano passado para cá, ficou muito famosa a história de uma família em que o pai perdeu os 3 filhos, uma era criança mais nova, uma adolescente e outra um adulto jovem, por conta de câncer, né? E aí uma predisposição, uma coisa super importante também. E aí, chegando na pré-escola, tem aquela dificuldade escolar, que também vai ser uma dica pra gente. Toda aquela criança que tem alguma dificuldade escolar, se está associada com outras coisinhas, então, a criança que tem características físicas, não ganha muito peso, ou tem uma baixa estatura, ou pelo contrário, tem uma alta estatura, também já são outros indicativos. E aqui eu gosto sempre de trazer esse para o pediatra que
Avaliar queixa isolada é importante, né? A gente vai tentar excluir o que é mais comum. Baixa estatura, a gente tem muita coisa para investigar, né, socorro? Mas se é uma baixa estatura numa criança que já tem um problema cardíaco, uma baixa estatura numa criança que tem dificuldade escolar, sempre a gente tem que acender um alerta para uma condição genética. Raiane, os estudos mostram que em torno de 90% das doenças raras tem comprometimento neurológico. Essa estatística é real? Não, não chega a 90%, não. Eu não estou lembrando agora qual que é essa estatística. Talvez na infância ela tenha essa prevalência. Na infância. São esses números mesmo? Tem. Eu estava lendo. Eu vou ser sincera que eu não sei de cabeça. Nós nunca nem Mas tem uma prevalência importante, né? Neurológica. É bem prevalente, né? Sim. E assim, uma dúvida, eu achei interessante também, uma pergunta que fizeram. A gente sabe, né, como é caro, como é difícil, até pela raridade das doenças, pesquisar, né? Esse incentivo de pesquisa e produção desses medicamentos, né, chamados medicamentos órfãos. Assim, no mundo, como é que está sendo feito isso aí, Rayane? Quem é que está patrocinando essas pesquisas, essa produção desses medicamentos? Que são tão caros e tão raros. Depende de quem que a gente está falando, de que condição. A gente tem hoje em dia várias associações, né? Por exemplo, eu estou junto com o pessoal da Associação de Pit Hop, não sei se tem alguém aqui hoje, em que a Associação Mundial, a gente juntou 1 milhão agora no dia de conscientização, estimulando a pesquisa para Pit Hopkins. Mas para outros laboratórios, a gente tem realmente fundos próprios de pesquisa, tá? Dos laboratórios. Algumas universidades conseguem também fundos de pesquisa. Mas pensa que quando a gente fala medicação órfã, é porque é uma única medicação para aquela condição. Né? Realmente é ela sozinha. Não tem nem pai nem mãe. Mas é uma minoria das condições que tem uma medicação. Quando a gente fala doença rara, só 5% vai ter alguma medicação aprovada. Imagina, de 8 mil doenças, 5% vai ter uma medicação aprovada. É muito pouco. E isso acontece por quê? É caro a gente fazer pesquisa, né, para desenvolver. É caro para todas as medicações, mas para doença rara, que tem pouco paciente, pouco investimento, sai mais caro ainda. Né? E depois que é criada a medicação, quem é que vai usar? Poucos pacientes. Né? Então, as doenças raras, elas detêm, né, as medicações mais caras do mundo, de milhões de dólares, não é nem reais, milhões de dólares. A outra coisa que dificulta é que não é fácil tratar doença genética, não. Eu não vou simplesmente tratar um sintoma. Eu preciso, muitas vezes, tratar alguma alteração genética. E aí, acho que não posso prometer que a gente vai ter uma cura para todo mundo um dia, porque até comentava na outra live agora mais cedo, que para algumas condições, o defeito genético é um gene que está presente só durante o período embriológico. E aí a criança nasce, ela não precisa mais daquele gene porque já está formada. Né? Então, como é que eu vou conseguir atuar? E às vezes aquele tratamento não é com a medicação. E acho que isso é importante a gente pensar também. Quando a gente fala de tratamento, nem tudo é remédio. Né? Então, fisioterapia, fonoterapia ocupacional, isso também são tratamentos muito, 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 muito importantes e que mudam a qualidade de vida e a evolução do paciente, que precisam ser precoces, inclusive antes mesmo de um diagnóstico genético. Né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Na Paraíba, nós só temos esse fluxo para esses pacientes, essa assistência em João Pessoa. Campina Grande, atualmente, não temos ainda, né? Como dar assistência, essa equipe multidisciplinar. Não, pelo contrário, a equipe de Campina é até maior do que a de pessoas, a gente for pensar. Olha só, é mesmo, o HU? Campina, o HU de Campina é um centro de referência genética há muito tempo, na verdade, porque a gente tem um serviço de terapia de reposição enzimática que tem drenado muitos pacientes de Paraíba como um todo. A gente tem pacientes que vêm lá de perto de uma pessoa, pacientes que são de uma pessoa, inclusive, que vêm fazer terapia de reposição enzimática. Olha aí, pessoal. Mas para todo esse centro, ele contempla todas as doenças raras, genéticas, metabólicas, ou ele é direcionado, focado para determinadas doenças, Rayane? Não. A gente tem aqui uma sala de terapia de reposição enzimática, que a gente faz as medicações,
né, que existem, né, terapia, tem até pacientes aqui que eu vi que entrou, em que há medicações que são endovenosas, tanto genéticos, mas também tem pacientes da imunologia também com a gente agora. E no ambulatório, a gente está tendo os pacientes da genética, mas também tem pacientes da reumatologia, que são outros pacientes raros, pacientes da imunologia, que são outros pacientes raros também. Em João Pessoa, lá no nosso universitário, a gente também tem um serviço genético, mas é um serviço que ainda é menor e que ele recebe infusão para alguns pacientes também, mas também tem serviço de imunologia, mas a gente for comparar, não é puxando sardinha para Campina, não, porque eu trabalho nos dois, tá? A gente tem um serviço que acaba recebendo um volume maior aqui em Campina ainda. Não é um Mas, centro de referência, até fazendo o que você falou. Agora, a gente tem um projeto de lei 2014 que cria os centros de referência em doenças raras aqui no Brasil. Atualmente a gente tem 23 centros, mas aí é um cadastro específico feito pelo Ministério da Saúde, que está ainda em processo de credenciamento aqui, tá? Aqui na Paraíba a gente ainda não tem nenhum centro de referências desse, que a gente fala via Ministério. Tem processo de credenciamento. Rayane, mas para essas crianças que, por exemplo, tem um teste do pezinho alterado, esse fluxo, como é que é a orientação para essa família? É procurar aqui hoje uma pessoa. Então, aí você já falou de uma coisa totalmente diferente, que é o serviço de referência, né, da triagem neonatal, Sim. que aí esse aí é Tem que ser da então Paraíba, pessoa. do estado, em João Pessoa, que é onde são feitos os testes, e aí os pacientes são encaminhados para lá, mas não é uma regra, a gente também recebe no ambulatório daqui. O que acontece? Como o teste de pezinho é processado lá, acaba que eles que têm a gerência desses resultados, e eles convocam os pacientes que têm alguma alteração. Mas se o paciente fez um teste particular, recebeu esse exame, não teve a convocação, ele pode vir para cá com certeza. Ou procurar o pediatra por aqui também. Não precisa ir bater em uma pessoa, não. Aqui a ideia é que procure assistência o mais rápido possível, seja lá onde for. Então, o HU lá, ele tem estrutura para Não, assistência? não é no HU. Onde Não é no seria? HU. Aqui seria onde? Essa parte, Rayane? Em João Pessoa, é na Linda Marques, Sim. que tem o serviço de triagem neonatal. Em Aí Campina, é isso que eu estou perguntando. Nós não temos ainda. não, a gente não tem, é porque é um serviço que é do Estado, né? Então acaba que a referência é só lá em João Lá Pessoa. em João Porque a gente Pessoa. tem em Campinas são os laboratórios de genética e da pediatria geral que também podem avaliar teste pezinho. Não precisa ser um serviço de referência, precisa ser um médico que entenda, que saiba interpretar e avaliar e dar um segmento ali para cada caso. O que acontece em João Pessoa é que é onde eles fazem os exames, eles controlam esses resultados, eles têm uma central que vai convocar esse paciente. A única coisa que a gente vai precisar fazer lá em João Pessoa mesmo, a nível de SUS, de SUS não, SUS em particular, é o cloro no suor, que realmente só faz lá na Linda, né? Aqui na Paraíba é o único lugar que consegue fazer, para confirmar, por exemplo, fibrose cística. Certo. É bom, é importante, porque é uma dúvida, não só das famílias, mas dos pediatras também. Uhum. E a gente, assim, e lá também tem aquela toda estrutura multiprofissional, tem um hematologista, um geneticista, né? Lá a gente encaminha para fazer o segmento. Então, por exemplo, pacientes de fenilcetonúria. A gente não consegue ter um suporte tão bom, porque lá vai ter a nutricionista que já vai ser especializado, tem um pessoal que já acompanha há bastante tempo, né? Então, mesmo que a gente feche o diagnóstico aqui em Campina, alguns pacientes a gente vai acabar encaminhando para lá, principalmente esses que precisam de uma dieta específica, como é o caso da fenilcetonúria. Mas aí, por exemplo, fibrose cística, tem botório de referência lá no HU de uma pessoa, por exemplo. Então, tem muito paciente que vai daqui para lá por isso. Bioacuidade a gente costuma acompanhar ambulatorialmente. A linfociforme vai para hemato. Hiperplasia conjuntiva adrenal tem um ambulatório lá na Linda, mas pode ir para outro endócrino também. Aqui, é uma coisa super importante. Aqui na Paraíba, a gente tem muitos casos de hiperplasia conjuntiva adrenal. Foi o tema do meu TCC na faculdade. A gente avaliou 36 pacientes e desses, um quarto era de gado bravo. Então, se tem alguém, algum pediatra que trabalha em gado bravo, a criança não pode nascer e sair sem teste o pezinho, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem muito paciente. Importantíssimo. E assim, infelizmente, o tempo a gente nem sente, né? Porque a gente vai falando, tantos conhecimentos, tantas informações
que a gente sabe que vão beneficiar alguém, vai ter um feedback positivo, mas a gente não temos mais tanto tempo para explorar ainda muitos assuntos, muitas dúvidas, né? Tanto por parte dos pediatras, como das famílias mesmo. Mas é muito importante que as pessoas entendam que o dia de hoje, eu achei assim interessante. Interessante não, eu ouvi e fiquei, eu digo, eu não acredito que eu escutei isso, não. Uma pessoa dizer que hoje é um dia para comemorar as doenças raras. Gente, é um dia, né, de conscientização, de reflexão, de dar visibilidade a essas pessoas, especialmente as crianças, que nós estamos falando aqui da pediatria, né? Então, assim, para se colocar direitinho, né, o objetivo, trazer informações, né? Antes a gente pensava doença rara, já tinha um estigma, já tinha um veredito, né? Hoje não, hoje a ciência já amplia horizontes, já dá outra expectativa de vida, né? De sobrevida, de qualidade de vida, e é isso que a gente está trazendo, né? Então, foi muito bom, Rayane. Eu sei que você está muito cansada, você já falou muito hoje, mas, assim, em nome de da diretoria da Sociedade Paraibana de Pediatria, em nome de todos os pediatras paraibanos, nós, assim, agradecemos por você ter disponibilizado esse tempo. E amanhã, Rayane está lá, numa mesa redonda, né, Rayane? Rayane, fala aí, né, que você amanhã estará. Às que horas vai ser mesmo? Às 9? Qual é a... Eu tô aqui no computador que eu tenho que terminar essa aula ainda. Amanhã, 8h30 da manhã, a gente vai estar falando sobre uma outra doença genética, um outro tipo de metabolismo, que é mucopolissacaridose, que a gente tem muitos pacientes aqui na Paraíba, inclusive. Amanhã, 8h30, no CONODACOM, Congresso Nacional de Anomalias Congênitas e Doenças Raras, que está acontecendo em João Pessoa, lá na Uniesp. Está acontecendo o dia todo, a gente está tendo desde ontem, hoje o dia inteiro, amanhã também. Então, quem tiver a oportunidade, tiver interesse. E, Socorro, já vou continuar aqui agradecer também o convite e o espaço. Eu acho que é super importante que os pediatras eles tenham esse olhar para as doenças raras, porque 70% acontece na pediatria, né? Então, o pediatra realmente vai ser a porta de entrada desse paciente aos cuidados de saúde e ele tem a oportunidade de fazer essa suspeita, né? Então, é com muita alegria que a gente está aqui conversando sobre esse tema, pensando que a gente tem a oportunidade, né, de salvar vidas, salvar a história de muitos pacientes. E eu acho que a comemoração que a gente fala desse dia em termos de conscientização, a oportunidade da gente conscientizar e comemorar a luta do que a gente já conquistou e pensar em tudo que a gente precisa conquistar ainda, né? Tem muita coisa, é um dia para a gente trazer visibilidade, para apoiar realmente essas famílias, esses pacientes. A gente vai se juntar, né? A gente diz que é uma celebração porque a gente está junto nessa. Quando a gente avalia 400 melhores pessoas do mundo. Mas realmente a gente precisa fazer com que a sociedade dela reflita se ela está cumprindo o seu papel junto a esses pacientes. Ah, entendi. Foi muito bem colocada na sua boca essas palavras, né? Como comemorar isso aí? De que maneira, né? Foi perfeita a sua colocação. Então, Rayane, você vai concluir aí sua aula para amanhã, tá certo? E nós nos sentimos muito honrados, o Num outro departamento momento, científico. É? outro momento, depois a gente vai depois sentar, realmente alinhar outras atividades voltadas para os pediatras também. Acho que tem muita coisa que a gente precisa discutir do ponto de vista científico, mas a gente já deixa aqui plantada a sementinha, né, tanto para os pediatras como para a população. Perfeito. Uma boa noite para você, tá? E tenha um bom congresso amanhã. E para todos que estiveram conosco até o final, também sintam-se fraternalmente abraçados. Uma boa noite. E em breve teremos novidades do Departamento Científico de Genética, né, Rayane? Sim. Temos projetos aí para a gente durante o ano de 2023, tá? Pois, gente, Um até breve, abraço. tá? Bom congresso, Rayane. Uma Tchau, boa obrigada. noite para você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite.